Estamos de volta com Mulher Demais e você deve ter percebido que nas últimas semanas o FGTS virou notícia, né? Trabalhadores com deficiência de natureza física ou sensorial vão poder usar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para a compra de próteses e órteses. O FGTS também vai poder ser usado como garantia para crédito consignado. E o que acontece com o Fundo de Garantia do aposentado que continua na ativa? Para falar sobre essas e outras situações do saque do saldo do FGTS, nós convidamos Sheila Sodré. Café com Direito está no ar. Sheila já está por aqui, né? Sheila, na nossa mesinha de café da manhã. Primeiro, muito bem-vinda. Muito obrigada, Eu estava querida. com saudade de você. Você não pôde vir semana uma passada. Semana, né? Só. Pois é. Primeiro, vamos explicar para o pessoal de casa como é que funciona o FGTS, certo? Ele é pago pelo empregador. Exatamente. Ou ele é descontado no salário do empregado? Não, o FGTS é pago pelo empregador. É o empregador que paga o 8% e... Qual é a grande preocupação em relação a... E foi criada a ideia do FGTS? É como se fosse uma poupança forçada para o trabalhador. É o Estado se responsabiliza, o Estado como ente se responsabilizando por uma poupança forçada. Essa poupança, ela serve, não é só para o trabalhador no momento em que ele ou é demitido por justa causa, ou vai comprar um imóvel pelo o sistema de habitação, ou até outros, ou quando uma situação nova que a gente está vendo para compra de prótese. Mas o que acontece? O próprio governo federal ele utiliza desse fundo para investir, para aplicar em obras também do governo para a coletividade. E dessa forma, essa poupança forçada, Bruna, muitas vezes ela não tem o retorno que realmente o trabalhador aguarda, ele espera, principalmente na questão da correção dos juros. Não é realmente um grande, assim, não é um investimento, mas é um pouco de garantia do trabalhador que é CLTista, tá? Que no final do contrato, por meio, por exemplo, na aposentadoria, porque ao longo desses anos foi flexibilizando a possibilidade desse saque do FGTS, porque antes estava realmente restrita a aposentadoria, demissão sem justa causa, tá? Então era praticamente restrita, ou às vezes um caso de uma doença muito grave, por exemplo, se o trabalhador for cometido de um câncer muito grave, de uma doença grave, poderia sacar, ou ele ou o filho. Então, ao longo do tempo, né, até uma cobrança do legislador, uma cobrança do trabalhador, de que muitas vezes o trabalhador, ele é autossuficiente para saber o que fazer com esses 8% do trabalho dele. A gente tem aqui várias dúvidas, né? O pessoal de casa já começou a mandar algumas experiências, perguntas também pelo nosso WhatsApp. A Lu, por exemplo, de Mandacaru, disse que trabalhou há algum tempo, pediu para sair da empresa e o FGTS dela ficou retido. Quer saber quando é que pode receber, com quanto tempo ela pode receber esse dinheiro? Pois é, aquela questão que a gente tinha falado antes. A demissão, se ela não, ela, por exemplo, ela saiu da empresa, ela não conseguiu sacar o FGTS, né? Dependendo da forma como ela foi desligada do do trabalho. Então, ela vai ter realmente... Eu espero que não seja por um desses primeiros casos que a gente disse, para compra de prótese, no caso de uma doença grave. Mas olha, se a empresa em que você trabalhava, o seu contrato finalizou, porque a empresa faliu, né? Ou então nem entrou em falência no processo judicial para falência, mas simplesmente a empresa foi dissolvida, né, irregularmente, desapareceu, não tem mais ninguém, como aconteceu muito aqui uns 3, 4 anos, as empresas simplesmente deixam de funcionar, né, e aí o trabalhador fica sem emprego, sem nada. Então ele tem que entrar judicialmente para poder retirar o FGTS, tem que ser por alvará, por ordem judicial, ela vai poder tirar isso, se não no próximo emprego, com o tempo, ou na compra da casa própria. Existe um prazo, um tempo para isso, para que ela possa retirar esse olha dinheiro? bem, nós
eu acredito que no final do ano passado o governo liberou os saldos do FGTS de contas antigas. Então, se foi um caso desse, o dinheiro está disponível, né? Estaria disponível junto à Caixa Econômica. Olha, o trabalhador tem que perder o medo de verificar as coisas que lhe condiz. Que é o quê? Ou você vai diretamente, tá com dúvida? Vá diretamente numa Caixa Econômica. Você pode tirar o seu saldo, Bruna. Você tira o seu extrato. Se você já tem o cartão cidadão. Em qualquer caixa. Em qualquer caixa econômica. Você tira isso eletronicamente. Então, se você tem o cartão cidadão, você consegue, às vezes, até por telefone. Olha aí, mais uma dúvida agora da Cristina. Diz que saiu do trabalho há 1 ano. Ela disse que pediu para sair, né? E tem saldo. Ela quer saber se pode olha sacar. bem. Hoje em dia, com a nova CLT, a gente chama assim, definiu a possibilidade de você fazer o saque do FGTS, se a forma que você saiu, o seu desligamento da empresa, ocorreu por meio de um acordo, Bruna, que antes não acontecia. Muitas vezes o trabalhador ficava ali forçando uma situação para que o empregador o demitisse para que ele pudesse sacar o FGTS e receber a multa dos 40%. Então, hoje, com a nova legislação, o que acontece? Há a possibilidade do empregado e o empregador fazer um acordo para que ele, mesmo ele pedindo demissão, ele vai sair da empresa, mas ele vai poder sacar 80% do FGTS, do saldo do FGTS, e ele ainda pode receber a multa em vez dos 40%, como é ele que está pedindo, está fazendo um acordo, aquela história, o acordo tem que ser bom para os dois. Então, ele, em vez de a multa ser de 40%, essa multa passa a ser 20%, mas ele já pode sacar o FGTS e a multa de 20%. No entanto, ele perde o direito aí ao seguro-desemprego. Olha aí, mais uma dúvida agora da Eliette, do bairro das Indústrias. Diz que trabalha na empresa há 2 anos e meio e descobriu que ela não estava depositando. O que é que ela deve fazer nesse caso? Acho que ela não estava contribuindo, é isso? Não, não é ela. No caso, era a empresa, era a indústria. Olha bem, você é CLTista, você tem 2 obrigações que... Uma delas, ela vai no seu contra-cheque. Sempre que você recebe, você vai estar lá, exatamente. Se você, a empresa, ela desconta o Vale Transporte, 6% referente a Vale Transporte, vai estar lá no teu contra-cheque. Se ela desconta, e ela vai descontar a contribuição previdenciária, e o FGTS, ela vai estar ali informando, entendeu? Então, o que acontece? Conforme eu disse, você vai ter que tirar um dia que você vai sair um pouquinho mais cedo do trabalho, um dia que você consiga não ir trabalhar por algum motivo, ou uma folga, e você vai organizar a sua vida. Se você não tem o seu cartão cidadão, você agiliza, faça isso junto à Caixa Econômica, ou você faça o seu cadastro, pega a senha, porque é importante que o trabalhador acompanhe semanalmente, ou a cada 6 meses, dá uma olhadinha para saber se a empresa está ou não depositando, repassando a contribuição previdenciária e se o FGTS está sendo depositado. E aí você vira e mexe, você dá uma cobrança, você dá uma cobrada, lembra a empresa, olha, não foi depositado meu FGTS já tem uns 4, 5 meses. Isso é muito comum, às vezes, em condomínio. Então, o trabalhador tem que ter o cuidado de acompanhar isso. Às vezes a empresa está passando por dificuldade, você já está ouvindo o burburinho de que a empresa vai fechar, não está dando certo. Então, atenção, já acompanhe isso, verifique. É um saldo, é um extrato. É um extrato, é uma poupança forçada. Alguns chamam até que é um empréstimo compulsório ao governo federal também em relação a isso aí. Mas, de qualquer forma, o trabalhador tem que acompanhar. Olha aí, mais uma dúvida. Agora a pessoa não se identificou, mas eu acredito que seja a dúvida de muita gente, né? Se pode comprar um terreno com o saldo do FGTS. Olha, a Caixa Econômica tem sempre alterado essas questões de pode ou não financiamento em relação a terreno. Mas eles estão cada vez mais restritos realmente à compra da casa própria. Porque muitas vezes o objetivo de liberar o FGTS não é para investir. Bruna, assim, eu quero investir num terreno, não é. Realmente a preocupação é proteger. É como se o cidadão, ele precisasse mais da tutela do Estado e até nessa parte financeira. Aí eu pergunto, você não gostaria de, em vez desses 8% estar sendo depositado na sua conta do FGTS, que você recebesse esses 8%? E aí você
né, fizesse dele o que quisesse. Mas não, há um objetivo por trás de tutela do Estado mesmo e uma proteção. Então, quando se facilita o saque do FGTS para compra da casa própria, do imóvel onde você vai residir por uma questão de proteção. Entendi. Vamos agora para a pergunta, né, para a dúvida do Gilberto, que mora no Alto do Bateus. Ele disse o seguinte: trabalhei por pouco tempo numa empresa, o saldo é tão pouco que nem chega a R$200. Não libera mesmo sendo pouco? Não, não libera. As situações são essas que a gente já elencou aqui, em que você pode fazer o saque. Agora, volto a dizer, se for aquelas questões dos antigos, de contas inativas, contas antigas, você consegue sacar, né? Mas se não, até verificar se não já venceu, se não tinha um prazo certo para isso, porque alguns eles já transferiam para conta, já tinham conta na caixa e aí vai. Então, se não, realmente é aguardar, porque não saca assim. Quando se aposentar, você pode sacar, né? O trabalhador, quando ele se aposenta, ele vai poder sacar esse valor que está lá, né, depositado no FGTS. E você tem que acompanhar de todo jeito, porque pode estar aumentando, tem um valor interessante. E muitas vezes realmente vale a pena para a compra da casa. É onde vale a pena. Ou, como a gente falou, no caso realmente de saúde, que pega realmente o trabalhador desprevenido. Entendi. Para a dúvida do Edson, dos bancários, você já adiantou aqui um pouquinho para a gente, mas vamos reforçar. Ele falou, se o funcionário sair por justa causa da empresa... Ele não consegue sacar. Não pode? Não pode sacar, Bruno. Ele vai ficar lá depositado, vai render a correção estabelecida por lei, mas ele não vai poder sacar. Nem nessa nova legislação agora, a não ser por meio realmente de um acordo entre o empregado e o empregador. Para a gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, Sheila, em qualquer circunstância, né, que envolva esse assunto do FGTS, qual é a maior dica? A quem o funcionário deve recorrer, o trabalhador deve recorrer, para que todas as dúvidas possam ser sanadas e todo mundo saia ganhando, né? Não somente o trabalhador, mas o empregador. Como é que isso deve acontecer? Olha, a melhor forma, realmente, Bruna, é ir à Caixa Econômica, porque tem situações que você já consegue, o valor está liberado para você e você já consegue sacar. Se não, de qualquer forma, o primeiro caminho é a Caixa, é pegar o extrato que a Caixa te dá sobre os valores, o que é. Um caso, por exemplo, de falecimento, né? E só vai poder sacar quem está habilitado no processo, senão vai ter que ser por meio de um alvará judicial. Então, na dúvida... Então, você tem que buscar, não conseguir sacar, busque um advogado, procure um advogado de confiança, entendeu? Que está fazendo o seu inventário, que vai fazer o seu inventário, que ele vai te orientar. Muitas vezes não deixou herança, mas tem que fazer saque do FGTS, tem PIS, tem algumas outras coisas que os herdeiros eles vão poder sacar. Então, primeiro caminho, Caixa Econômica, e segundo, se não conseguir, diretamente para um advogado. Ok. Sheila, obrigada mais uma vez pelas informações, pelos esclarecimentos, respondeu aí muitas dúvidas do pessoal de casa, diretamente e certeza que indiretamente também muita gente tem essas dúvidas aí. Obrigada mais uma vez, viu?